Queria falar sobre como que nós devemos enxergar as tempestades, né? Enxergando as tempestades com olhos espirituais. Já colocou meu celular? Amém. Enxergando, todo mundo anotou? Ok, se você precisar anotar, depois você me procura aqui que eu te passo. Então eu queria falar sobre isso. 99756-6662. Quem a qualquer horário do dia, da noite ou da madrugada, ore e, se o Senhor permitir, me ligue. Queria falar sobre então sobre enxergando as tempestades com olhos espirituais. O livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por grandes provações. Estava meditando nesse texto, nesse versículo, e pensando nas diversas adversidades que nós enfrentamos na vida, como de perder um filho, de perder um pai, uma mãe, a perda de um matrimônio, de um casamento, de um sonho, a falência de uma empresa, um acidente, uma enfermidade. Há tantas adversidades que vêm contra nós, e meditando sobre esse texto, eu penso que dizer para você que você tem que ter fé para enfrentar a tempestade é mais fácil do que dizer para você que a tempestade é motivo de grande alegria. Você já parou para pensar nisso? É como se o apóstolo Tiago estivesse dizendo assim: olha, você precisa estar alegre por estar sofrendo. Mas você sabe, a palavra de Deus é o que nos liberta e nos livra de todo engano, de toda amarra, de toda superficialidade. E se Deus usou o apóstolo Tiago para escrever isso, nós precisamos entender o que Deus queria que nós entendêssemos. Porque quando você olha aqui, você chega a uma conclusão óbvia. Ou Tiago era um louco desvairado, ou ele conseguia enxergar algo que nem todos são capazes de enxergar no tempo da adversidade. Paulo escreveu algo que pode ser para nós uma dica, uma chave, para nós entendermos aquilo que Tiago estava falando. Então Paulo escreve assim em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, quem olha para todas as circunstâncias com olhos naturais não consegue discernir, porque há coisas que se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Diga assim: eu sou um homem. Você que é a mulher, diga: sou uma mulher espiritual. Porque essa é a chave. Paulo está dando a chave mestre, que nos faz discernir todas as coisas, inclusive as tempestades. Mas antes de eu ministrar propriamente dito aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, deixa eu te dizer algumas coisas rapidamente sobre as tempestades. Primeiro, elas são inevitáveis. Inevitáveis. Não adianta orar para que elas não venham, porque elas virão. Elas fazem parte da vida. A Bíblia fala que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar, há tempo de lutar e há tempo de paz. A vida é feita de ciclos, de estações. Há tempo de primavera, mas há tempo de inverno também. As tempestades são inevitáveis, são repentinas, perigosas, destruidoras e sempre maiores do que nós conseguimos administrar. Depois, as tempestades também são momentos de conflito para nós,
Porque alguns pensamentos nos vêm à mente: será que Deus me ama mesmo? Eu estou passando por isso, por essa dificuldade. Será que Deus me ama? Será que Deus cuida de mim? Será que tem algum valor ser temente a Deus? São conflitos. Tempestade também são períodos de prova da fé, de testes da fé, porque pensamentos assaltam a nossa mente. Será que vale a pena continuar servindo a Deus? Será que Deus existe mesmo? Porque essa é uma parte mais para o fim do fundo do poço. Será que Deus existe? Será que Deus está escutando a minha oração? Será que Deus não está vendo a luta que eu estou passando? São momentos de teste da fé. Você sabe, as tempestades também podem se tornar combustíveis para ataques espirituais na mente, porque o diabo vai se aproveitar de um momento de fragilidade e vai usar esses pensamentos para minar a tua fé, para roubar a sua alegria, para roubar a sua esperança, para roubar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Você viu como que é sério a maneira com que nós olhamos para as tempestades da vida? Elas são inevitáveis, você vai enfrentá-las. E hoje eu quero ministrar luz e entendimento ao seu coração, para que neste momento, quando você passar por elas, você não seja açoitado, que você não seja derrubado, mas que você permaneça inabalável. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 6, quando ele nos orientou a vestir a armadura espiritual. A armadura espiritual, lá no final do texto diz: e após ter vencido tudo, permanecer inabalável. Inabalável. Então eu quero falar algumas coisas para você nessa manhã. Feche os seus olhos por um instante, coloca a mão no seu coração. Senhor, nessa hora, fala ao nosso coração de maneira profunda e poderosa. Traz luz, livra-nos da escuridão, livra-nos da ignorância, livra-nos, ó Deus, da insensibilidade espiritual, mas libera agora palavra para o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que nesta manhã eu serei nutrido, alimentado, encorajado. Diga: eu sairei desta reunião com o meu coração cheio de fé para viver. Diga: todos os sonhos que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Diga amém. Primeira coisa que você precisa saber quando olhar para a tempestade: Deus não envia tempestade para os seus filhos. Você tem que saber disso, porque quando você se confunde quanto ao emissor, isso vai trazer confusão e vai minar a tua fé. Você sabe, alguns irmãos vão lá para o Velho Testamento, e eles então usam exemplos do Velho Testamento para tentar respaldar a ideia de que Deus envia tempestade, juízo, luta. Então, aí você vai olhar lá no Velho Testamento, é fato que por conta da idolatria de Israel, de tempos em tempos vinha grande juízo sobre o povo. Eles se envolviam com a idolatria, se envolviam com o que era mal, se envolviam com a promiscuidade, e Deus enviava juízo sobre o povo. É verdade? É verdade, está lá. Você conhece a história, Jonas. Deus deu uma direção para Jonas, e Jonas não seguiu a direção de Deus. Jonas agiu de forma independente, e ele enfrentou literalmente uma tempestade. Foi lançado na água, foi lançado no mar, foi engolido por um peixe. Era um juízo de Deus para ele, era uma disciplina de Deus para ele, ou juízo melhor do que disciplina. Então, só que nós precisamos separar as dispensações. Sei que essa palavra não é muito comum para nós, talvez você não saiba o que significa, mas na hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação bíblica, existe o estudo das dispensações. As dispensações, elas representam
a maneira com que Deus se relacionava com o homem nas diferentes fases da história da humanidade. Então você tem a dispensação da inocência, são 7 dispensações, nós não vamos entrar muito nisso, só para você entender. Tem a dispensação da inocência, onde antes do pecado, chamava dispensação da inocência. Depois do pecado, que o homem comeu da árvore do fruto que não devia, a dispensação do conhecimento, da consciência. Depois da dispensação da consciência, Deus resolve ali, tira o homem do jardim, e agora passa a dispensação do governo do homem. Mas depois Deus faz uma promessa para Abraão, e agora tem a dispensação da promessa. E depois Deus dá a lei, aí tem a dispensação da lei. E agora nós vivemos o tempo da dispensação da graça, a graça nos alcançou. E depois ainda vai haver uma 7ª dispensação, que é a dispensação milenar, que é a maneira com que Deus vai se relacionar com o homem no milênio. Vocês estão entendendo? Então, se você não separa as dispensações, você começa a fazer interpretações equivocadas, porque em cada dispensação havia uma forma e uma maneira de Deus agir com o homem. Nós estamos agora na dispensação da graça, ou seja, todo juízo, toda a ira de Deus foi cumprida em Jesus na cruz do Calvário. Olha o que Isaías escreve, o profeta Isaías escreve no capítulo 53, no verso 4, diz assim, certamente ele tomou sobre si, você conhece esse texto, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha lá, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o juízo de Deus na dispensação da graça já foi resolvido em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, no verso 21, ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que crerem. Aí ele diz assim, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Essa é a dispensação da graça. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça, pela fé em Cristo Jesus, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Olha a comparação que Paulo faz do Velho e do Novo Testamento, da dispensação da lei e da dispensação da graça. Ele diz assim, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. É por isso que nós dizemos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para a sua vida. Então presta atenção, não entra nessa barca furada de tentar respaldar as tempestades da vida, achando que foi Deus quem enviou, assim como acontecia no Velho Testamento, porque nós não vivemos no Velho Testamento, nós vivemos na dispensação da graça, e toda a ira, toda a justiça foi cumprida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, o fato do Senhor estar governando todas as coisas não significa que todas as coisas que acontecem são da vontade de Deus. Por isso que Jesus falou, quando orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Senhor, seja feita a tua vontade, cumpre a sua vontade aqui na terra, do jeito que acontece no céu, porque na terra não acontece. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, a Bíblia fala que o príncipe desse mundo é Satanás e seus demônios. Ou seja, nem tudo que acontece na terra faz parte da vontade de Deus. Por isso Jesus falou, ora pedindo para que a vontade de Deus seja feita na terra. E quando você levanta a sua voz e fala, Senhor, cumpre a sua vontade na sua vida, na minha vida, você está dizendo, Senhor, independente das circunstâncias, cumpre a vontade do céu aqui na terra. Então nós precisamos lembrar disso.
Deus não envia tempestade para os seus filhos, porque todo juízo já foi resolvido na cruz do Calvário. Não confunda isso. Segundo princípio que você precisa entender: Deus continua sendo bom mesmo em dias de tempestade. Oh, aleluia! Vamos dizer isso junto? Diga assim: Deus continua sendo bom mesmo em dias de tempestade. Você sabe? Você sabia que existe um salmo só para dizer essa verdade? Inteiro. Muitos salmos proclamam essa verdade, mas existe um salmo de cabo a rabo, do começo até o final, que fala essa verdade. Salmo 136, verso 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. E o salmista ele vai dizendo: olha, vai ter dia de luta, mas dê graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha, vai ter dia de pandemia, vai ter um vírus que vai estar em todos os continentes, vai afligir muitos, mas dê graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha, vai ter luta no casamento, vai ter desentendimento, vai ter momentos que a temperatura vai crescer lá, mas dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vai ter dia de luta financeira, vai faltar algumas coisas, mas dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ou seja, mesmo no dia da tempestade, mesmo no dia do inverno, mesmo no dia da dificuldade, mesmo no dia mau, Ele continua sendo bom. Não duvide disso. Baixa um pouquinho a música para mim. Acho que toda vez que eu falo que Deus é bom, eu quero cantar essa música. Ele continua sendo dom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez, mas sem duvidar. Você não pode duvidar, meu irmão. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Diga, diga. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não consigo compreender, mesmo quando eu não consigo ter clareza para enxergar todas as coisas, eu posso cantar: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Declare isso, declare isso. Isso tem valor todo dia, mas no dia da tempestade, isso tem valor dobrado. Dobrado. Sabe, alguns citam que Deus disciplina os seus filhos. Pastor, a disciplina é do Novo Testamento. Sai dessa que eu quero ver. Mas presta atenção, meu irmão. Você que é mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial poderá te dar coisas boas quando você pedir. Isso é a palavra de Deus. Irmão, você comparado com Deus, você não é nada. Pensa que você tivesse poder para fazer qualquer coisa. Você fosse o gênio da lâmpada. Aí você falou para o seu filho: olha filho, faça isso, faça aquilo, levante, arrume, faça tarefa, não minta na escola, não brigue na rua. Aí ele vai lá e te desobedece. Aí você chama o seu filho, fala para ele: filho, você ouviu o papai? Papai te deu uma direção, mas você, conscientemente, você escolheu desobedecer. Por isso, papai vai arrancar um braço seu agora. Faz sentido? Pois é. Eu falei para você estudar, falei para você fazer a tarefa. Vai ficar com uma pneumonia, vai ser entubado, vai ficar 21 dias na UTI, vai comer o pão que o diabo amassou, para você aprender a obedecer seu pai. Irmão, se nós que somos maus
não faríamos isso com os nossos filhos. Por que Deus faria? Compara aí, irmão. Irmão, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Como diz os filmes, God is good all the time. Deus é bom o tempo todo. Irmão, Deus é bom. Não pense que Deus vai disciplinar você. Irmão, preste atenção. Deus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi para a cruz do Calvário para resolver o problema. Por que Ele ia pôr em você de novo? Deus não disciplina os seus filhos trazendo tempestades. Um outro dia a gente pode falar como é que Deus disciplina, mas não é trazendo esse tipo de tempestade. Terceira coisa que eu preciso saber: você não está sozinho na tempestade. Estar com Jesus, aceitar Jesus no seu coração, não significa que não haverá tempestades. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições. Depois Paulo falou: esteja preparado para o dia mau, porque é mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que lidar com essas circunstâncias. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: você não está sozinho. Deus conhece a sua lágrima, Deus conhece o seu coração. Você não está sozinho. Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim, são as últimas palavras de Jesus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E ele fecha com chave de ouro, e ele diz assim: e eu estarei com vocês até o confim dos tempos. Até o fim dos tempos. Mas tem uma outra versão do mesmo texto, que é a versão revista e atualizada, que ela nos dá uma percepção ainda mais intensa nessa última frase. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oh, você pode dizer aleluia? Pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Isso é uma promessa para mim e para você, do tempo da graça, da dispensação da graça. Nós não estaremos sozinhos. Jesus estará conosco todos os dias. Todos os dias. Você sabe, os discípulos, eles viveram uma experiência impressionante, que tem a ver com isso, porque Jesus estava pregando à beira-mar, e pregando à beira-mar, Jesus falou para os discípulos: olha, vamos passar para outra margem, né, do lago. Na verdade era o mar da Galileia. Vamos passar para outra margem. E Jesus então pregava do barco, e eles saem ali, alguns barcos o acompanham, porque havia uma multidão de pessoas que queriam estar com Jesus. E o mar da Galileia, ele parece um lago, mas é longe, é longo, né? São 40 quilômetros, 50 quilômetros de extensão, é longe. E no caminho, uma tempestade se formou e começou a açoitar o barco, a ir contra o barco, ventos e ondas, e o barco começou a encher d'água, e o barco estava a ponto de afundar, quando os discípulos então vão até Jesus, que estava dormindo numa parte inferior do barco, e falam: Jesus, não te importa que pereçamos? Olha o que o texto diz aqui, Marcos capítulo 4, verso 39, ele diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ou seja, Jesus levanta e acalma o mar. Por quê? Porque Jesus estava no barco. E eu quero te dizer nessa manhã: Jesus está no barco da sua vida. Se um dia você convidou Jesus para ser o comandante da embarcação da sua história, Jesus está no barco da sua vida. Não importa o tamanho das ondas, a força dos ventos, a agressividade do mar, o seu barco não vai afundar, porque Jesus está com você dentro do barco. Isso precisa encher o seu coração de fé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês não lembraram que eu estava no barco? Vocês esqueceram de mim? Eu estava aqui, ué. Eu que mandei ir para o outro lado da margem. Por que você acha que não ia se cumprir?
eu que vos chamei. É como se Jesus tivesse: vocês não creram em mim, no meu poder, vocês acharam que eu não ia fazer nada, porque eles falaram: Jesus, não te importa que pereçamos, vocês acharam que eu ia deixar vocês perecerem? É o que Jesus estava dizendo. Você sabe, haverá tempestades. No dia da tempestade, se levante em fé, porque você não está sozinho. Você pode se levantar na força de Jesus, na força do Senhor. Levante-se em fé no tempo da tempestade. Tem uma canção muito interessante, baixa um pouquinho aqui. Canção muito joia, que você pode cantar no dia da tempestade. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Declara em fé. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Nós dizemos: Senhor, nesta manhã, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quando a tempestade se levantar, você começa a cantar: aleluia. Cante isso. Deixe essa atmosfera de fé encher o seu coração. Vamos cantar assim uma. Se o mar diga: tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Você não está sozinho, meu irmão. Não importa o tamanho da sua tempestade, não importa a natureza dela, você não está sozinho. Não sei quanto tempo ela vai durar. Você precisa saber, você não está sozinho. Você que está me ouvindo aí, essa palavra é para você, filho. Você não está sozinho. Quarto e último: as tempestades produzem musculatura espiritual. O texto de Tiago, é claro, eu li só uma parte, porque eu queria deixar a parte B para esse momento. O texto de Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Verso 3: pois vocês sabem
que a prova da fé, a prova da sua fé, produz perseverança. Você sabe, a palavra grega para perseverança é upomone. Essa palavra que foi traduzida como perseverança no original grego, ela é upomone, que significa estabilidade, constância, tolerância, característica das pessoas que não se desviam do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Tirei isso aqui do dicionário Strong, que é um dicionário de grego. Pessoas que têm a capacidade de passar por diversas e grandes tribulações e permanecerem leais e firmes no propósito para o qual elas foram chamadas. Você sabe, a fé é como uma musculatura que precisa ser desenvolvida, e você precisa exercitar a fé como uma musculatura que cresce. Pastor, mas ou tem fé ou não tem fé. Não, não é bem assim. A palavra fala que existem níveis de fé. Existe fé para ser salvo, existe fé para curar, e existe dom da fé. São níveis de fé. A Bíblia fala que também a revelação, ela é progressiva, ou seja, é de glória em glória, ou seja, ela vai crescendo, e a revelação produz fé. Por isso que a palavra, a palavra de Deus diz que ouvir a palavra de Cristo acrescenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, quanto mais você exercita a sua musculatura espiritual, mais a sua fé cresce. Deixe-me acrescentar um texto aqui, a esse texto de Tiago. Deixa eu acrescentar um texto do apóstolo Paulo, que vai na mesma direção, no mesmo sentido. Diz assim: não só isso, mas também, Romanos capítulo 5, verso 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, é a mesma coisa do que ter como grande motivo de alegria, que é o texto de Tiago. Então Paulo está dizendo aqui, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. É a mesma coisa. Sabemos que a tribulação, que as tempestades, que as adversidades da vida produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona. Esperança de quê, meu irmão? Esperança de que Jesus vai voltar. Haverá um tempo que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. E isso enche o nosso coração de esperança, porque o seu amor foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por isso é tão importante você ter experiências com o Espírito Santo. Sabe, depois da experiência de ver Jesus acalmar a tempestade, os discípulos tiveram a sua musculatura espiritual acrescentada. Nós podemos dizer que musculatura espiritual é a mesma coisa do que fé. Os discípulos tiveram a sua fé aumentada. Olha o que o texto diz. Eu vou ler de novo o texto e vou chegar até uma parte que eu não tinha ido. O texto diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e veio-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora, segunda parte. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Ou seja, eles mudaram de patamar. Naquele momento, eles entenderam que Jesus também tinha autoridade sobre o vento e sobre o mar. Até aquele momento eles não sabiam, por isso ficaram tomados de grande temor. E essa experiência de passar pela tempestade, de passar pela adversidade, acrescentou a fé. Eu sei que tempestades são ocasiões de experimentarmos o sobrenatural de Deus. Tempestades são ocasiões de experimentarmos milagres da parte do céu. Agora, se você tiver o olhar errado para a tempestade, se você não tiver olhos espirituais, as tempestades
também tem a capacidade de matar a sua vida, de matar os seus sonhos, de empurrar você para trás, de minar a sua fé, de colocar você num buraco de tristeza e depressão, de incredulidade, porque não consegue enxergar a tempestade com olhos espirituais, não consegue ver como Deus vê todas as coisas. Por isso é tão importante você enxergar a tempestade com olhos espirituais. Eu sei, a Bíblia diz que há tempo de chorar. Chore. É tempo de chorar? Chore. Não se envergonhe disso. Chore. Chore quanto for necessário. Sabe, quando Deus disse há tempo de chorar, Deus está dizendo: eu reconheço a sua humanidade, eu reconheço a sua fragilidade, eu sei que há tempo de chorar. Você não precisa ser como aquele menino que diz que o homem não chora. Você não precisa ser como aquele menino que diz: olha, crente vencedor não chora, homem de Deus, mulher de Deus não chora. Não, a Bíblia está falando, tem tempo que é tempo de chorar, pode chorar. Mas lembre-se de uma coisa, o texto não termina aí. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir, há tempo de prantear, e há tempo de saltar de alegria. Então, há tempo de se levantar em fé e dizer à tempestade: acalma-te, aquieta-te, de encher o seu coração de fé. Levante-se em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Não permita que a tempestade te lance num buraco que você não consiga sair. Olha, eu sei que há tempestades difíceis, muito difíceis. Há tempestades difíceis que eu ainda não vivenciei. Há tempestades que nós não conseguimos de fato explicar e nem compreender. Como é que explica para uma mãe que perde um filho? Que explicação você vai dar no dia da morte? Acho que uma das coisas mais poderosas que você pode dizer para alguém no dia da morte: eu vim aqui para chorar com você, eu vim aqui para te dar um abraço. Eu também não consigo entender, mas Deus continua sendo bom. E eu sei que talvez tudo que eu tenha falado não seja o suficiente para explicar talvez a tempestade que você esteja passando. Há momentos que a gente de fato não consegue entender, porque nós temos limitações. Nós de fato não fomos feitos para entender todas as coisas, não conseguimos, nós somos humanos. Mas quando eu não conseguir entender, eu posso ficar apenas com Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Você pode dizer, você não precisa dizer para Deus que você entende. Você não precisa para Deus que você dizer que você está discernindo tudo. Você pode dizer: Senhor, eu não entendo, está doendo demais, eu não compreendo porque que eu tenho que passar por isso. Mas eu quero declarar, para que todo mundo espiritual possa ouvir: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deixa eu tentar dizer mais algumas coisas para você. Eu sei que pensamentos que têm o seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei quando me achares, e me encontrareis quando me achares, me buscares de todo o vosso coração. É tempo de buscar a Deus. É tempo de tempestade? Busque a Deus de todo o seu coração, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você não conseguir compreender, fique apenas com Deus é bom, e confie nele, que Ele sabe todas as coisas.
Deus te ama. Deus é bom. E Ele quer te abençoar. Diga isso comigo. Diga: Deus é bom. Diga: Deus me ama. Diga: Ele quer me abençoar. Mas tem uma última coisa que eu quero te dizer. Eu fecho com isso. Quando você não conseguir falar, há momentos que a gente não consegue falar. Há tempestades tão agudas e tão violentas que nos roubam a voz.